everybody. Ready for review lessons 5 and 6? So let's go! E a gente começa a nossa revisão com Past Perfect Tense, mais um tempo passado. O Past Perfect Tense corresponde ao que a gente tem na língua portuguesa chamado pretérito mais que perfeito, ou seja, o passado do passado, ok? Então, ele é formado também pelo verbo to have, mais o particípio passado. Lembrando que o verbo to have ele vai ficar no tempo correspondente ao verbo, então se é past perfect, então o verbo to have vai para o passado, ou seja, ele vai se apresentar na forma had. Como ele é único, né, então todos os sujeitos vão ser had. E a gente vai ter também o particípio passado, que é a terceira coluna dos verbos irregulares, ou a terminação IED para os verbos regulares, tá? Como é que funciona, né? O Past Perfect Tense, ele vai acontecer em algumas situações. A primeira é a mais explícita de todas, que é a mesma coisa do nosso pretérito mais que perfeito, ou seja, action finished before another past action. Então, uma ação que terminou antes de outra ação no passado. E se é uma ação no passado, também já concluiu. Então, a gente tem o passado do passado, né? When we arrived, the film has started. Então, quando nós chegamos, o filme tinha começado, ou seja, primeiro começou o filme, depois nós chegamos, então passado dentro do passado. E a segunda situação, how long to a point in the past, é quanto tempo, qual a prolongação de alguma coisa, um fato no passado. Então, o exemplo, when he graduated, he had been in London for 6 years. Então, quando ele se formou, a ação passada, ele tinha estado em Londres por 6 anos. Então, primeiro ele estava em Londres por 6 anos, aí ele se formou. Então, ação no passado antes de outra ação no passado, só que aí dando uma noção de tempo um pouco mais prolongado, ou seja, um ponto específico dentro de um tempo prolongado no passado. Acho que agora ficou mais claro. Eu volto a falar para vocês que na língua inglesa isso tudo faz muito sentido. Tá? Essas construções, elas são automáticas. A gente que não está acostumado com essa sequência, né? Principalmente se a gente for tentar traduzir ao pé da letra, fica bem estranho. Mas, enfim, é a lógica da língua. A gente tem que aprender essa lógica para poder ter um pouco mais de fluência natural, tá? E o que faz a gente chegar nesse ponto? É o uso, é a prática, é a observação, a leitura. São essas questões. Então, depois de saber quais são as situações em que ocorre, vamos ver como ele se estrutura. Então, na forma afirmativa, a gente vai ter o sujeito, o verbo to have no passado, que é had, mais o particípio passado. Lembrando que pode ser com ed ou terceira coluna da tabela. Na forma negativa, a gente tem o sujeito, a gente tem had, not ou hadn't, mais particípio passado. Também lembrando que pode ser tanto ed quanto terceira coluna da tabela de verbos regulares. E na pergunta, na forma interrogativa, a gente pega o verbo auxiliar had, coloca ele antes do sujeito e mantém a frase do jeito que estava, né, no particípio passado, enfim, não altera absolutamente nada. Só para reforçar, vamos olhar essas duas situações. Então, olha os exemplos. I have saved my document before the computer crashed. Eu tinha salvo meus documentos antes do computador pifar, dar problema, enfim. Então, a gente tem aí a primeira frase no past perfect tense e a segunda frase no simple past, crashed. No segundo exemplo, eu tenho when they arrived, we had already started cooking. Quando eles chegaram, nós já tínhamos começado a cozinhar. Então, o que aconteceu primeiro, né? Se a gente for pensar. Eles chegaram ou estavam cozinhando? Primeiro, eles estavam cozinhando, porque quando eles chegaram, eles já tinham começado a cozinhar. E nosso segundo ponto de revisão, que eu escolhi chamar atenção, é com relação ao verbo do e make, ambos se referindo a fazer, né? O verbo fazer em inglês, que muita gente confunde mesmo, né? São dois, porém o uso de cada um vai depender da intencionalidade da frase. Como vocês podem observar, o do ele é menos frequente, né, com relação a ações do que o make. Porém, vamos ver caso a caso, só para ver se a gente consegue fazer uma analogia mais fácil. Do. Quando é que nós usamos o do? Para nos referirmos a work, jobs and tasks, trabalhos, empregos, tarefas. Exemplos. Do the housework, do your homework, do a good job,
do your chores. Então, a gente tem ali, faça sua tarefa de casa, faça a sua lição de casa, faça um bom trabalho, faça as suas tarefas, né, os seus afazeres. Segundo, non-specific activities. Então, assim, quando nós temos as atividades não específicas, do something, do nothing, do anything, do everything. E o terceiro, né, replace verbs when obvious. Então, nós podemos usar o do quando ele para substituir verbos que são evidentes, né, tarefas que são evidentes. Do your hair, pentear o cabelo. Do the dish, lavar a louça. Do the exam, fazer prova. Do the laundry, lavar roupa. E quando a gente compara com o uso do make, ele fica mais fácil da gente entender. E o make? Quando é que nós vamos usar o make? Então, por exemplo, for food, drinks and meals. Comida, bebida, refeições, make a cake, make a breakfast, make dinner, make a cup of coffee. Então, fazer um bolo, fazer um café da manhã, fazer o jantar, fazer um copo de café, xícara de café. Segundo, product material or origin. Materiais produzidos, né, ou a origem, né, o famoso made of, made in, enfim. Made of gold, feito de ouro, made for grapes, feito de uvas. Made in China, feito na China. Made by me, feito por mim. Terceira situação, produce a reaction. Então, produzir uma reação, também a gente usa make. Make your eyes water, fazer você chorar. Make you happy, fazer você feliz. Make you sleepy, fazer você dormir. Make you smile, fazer você sorrir. Quarta situação, plans and decisions. Então, planos e decisões. Também a gente usa o verbo to make. Make arrangement, fazer acordos. Make a decision, fazer uma decisão. Make a choice, fazer uma escolha. E make a plan, fazer um plano. E finalmente, speak and sounds, né? Quando a gente fala de falas ou barulhos, a gente usa também o make. Então, make a noise, fazer barulho. Make a comment, fazer um comentário. Make a speech, fazer um discurso. E make a suggestion, fazer uma sugestão. Ao lado, expressões já articuladas dentro da frase, né? Para você ver como é que funciona. Primeira, John has decided to do a course in computer design. Então, o John decidiu fazer um curso em computação nesse outono. I can't go out this week. I have to do some work and extra project. Então, eu não posso sair esse final de semana, eu tenho que fazer um trabalho num projeto extra. E com make, the company president made a speech about the etiquette in the workplace. O presidente da companhia fez um discurso sobre ética no local de trabalho. We're making plans to travel to Australia next year. Nós estamos fazendo planos para viajar na Austrália no ano que vem. E can you make sure we have to do these dishes? Você tem certeza que nós temos que lavar a louça? Nesse último exemplo, nós temos o make e o do na mesma frase. Can you make sure? Make sure, uma expressão, né? Você tem certeza? We have to do the dishes. Que nós temos que lavar os pratos. Então, fica fácil quando você separa, né, as situações. Lembrando que o make, ele é muito mais utilizado, né, porque o do, como verbo auxiliar, ele vai aparecer várias vezes na função auxiliar. Não tantas na função de verbo principal da oração. Mas o make não, o make é bem abundante quando a gente tem em termos de vocabulário, de expressões vocabulares com ele, ok? No livro você vai encontrar outros exemplos, você vai poder fazer os exercícios, o simulado, testar seu conhecimento, se está tudo ok, para articular os dois da maneira correta. E com essa lição, nós terminamos o Book 1 do Level Pre-Intermediate. Espero que você tenha entendido
tenha tirado as suas dúvidas, se é que elas ainda existiam até esse momento, e continue com a gente. Espero que você tenha tirado possíveis dúvidas, mas não esqueça a sua contrapartida, o seu esforço, repetindo os exercícios, trabalhando com os textos, ouvindo as músicas, cantando as músicas, entendendo as traduções, faz toda a diferença na hora que você está aprendendo uma nova língua. Com certeza deu para perceber que o livro, a diferença, né, do módulo básico para o pré-intermediário, onde praticamente o português está abandonado, a gente está trabalhando muito mais em língua inglesa, e esse esforço que você faz para poder alcançar e entender as coisas dessa maneira é o que vai fazer diferença na hora de aprender, né, no seu resultado final, tá bom? Continue com a gente, faça os exercícios, estude as músicas, estude os textos, tenha mais interesse pelo inglês que está aí à sua volta, com filmes, séries e etc., que você vai ver que o resultado, ele chega, tá? Logo você vai estar entendendo de uma maneira natural, nem vai perceber que aquilo já está acontecendo na sua vida, tá bom? Thanks for watching e vejo vocês no Book 2, ok? Bye, bye!